quarto domingo da Páscoa é o dia do Bom Pastor, é o dia que a igreja reza pelas vocações, né, sacerdotais, sobretudo as sacerdotais, o bispo e o padre, né? E antes de vir para cá, hoje foi um dia muito intenso, né? E muitos viveram comigo esse dia, né? A Heloísa, a Janaína, porque tivemos aqui de manhã a Crisma, mãe de um equipista nosso foi crismado, não é isso? Sua mãe, você não pôde vir, mas ela foi crismada, foi muito bonito, então foi um dia muito intenso para a paróquia. E vindo para cá eu ficava pensando, né? Pois eu vi um pouquinho a bagunça de vocês ali fora com o trenzinho, né? E eu ficava pensando no dia do Bom Pastor, encerrar uma celebração, um encontro desse, a graça que é, né? Para essa pobre figura que vos fala, e ao mesmo tempo a responsabilidade, né? E saber que eu não sou o pastor é Jesus. E que nesse caminho nosso de pastoreio e entre as pastorais, a gente precisa sempre voltar o nosso olhar para ele e com humildade abraçar a responsabilidade de ajudar os nossos irmãos a caminhar segundo este pastoreio. Por que eu começo assim? Porque celebrar o dia do Bom Pastor, a gente poderia simplesmente ficar repetindo, né, que Jesus é o bom pastor, e nós já sabemos disso, não precisa ficar repetindo isso, todo mundo sabe. Celebrar o Bom Pastor, na verdade, deve nos fazer questionar sobre o impacto do Jesus Bom Pastor na nossa vida. Porque no fundo, o que Jesus quer é que nós, nele, sejamos pastores e pastoras. O padre, o bispo, tem uma responsabilidade institucional maior. E aí a gente repete, né, uma frase de Santo Agostinho muito bonita, e depois eu completei para mexer com algumas pessoas, né? Santo Agostinho fala assim: com vocês sou cristão, para vocês sou bispo. Ser cristão é a minha dignidade. Ser bispo é a minha responsabilidade. Porque ele está com o coração voltado para Deus, né? Então, a partir da nossa responsabilidade, nós somos chamados no dia do Bom Pastor a cuidar das nossas pastorais, né? Muitas pessoas que estão aí, inclusive vocês que estão nas laterais, né? E aí no pátio eu vi alguns de vocês. Vocês podem ficar impressionados assim: nossa, mas que juventude bonita, não nasceu da pedra, sabia? A juventude bonita que vocês veem aqui é fruto de muito trabalho, de coordenação, né? E eu quero jogar o foco para eles mesmo. Eu passei lá, sabe, umas 4 vezes assim para ver como é que estava, mas quem fez tudo isso, quem organizou tudo isso pela graça de Deus é a nossa pastoral, são as nossas pastorais, as diversas pastorais que estiveram envolvidas, né, para que o encontro acontecesse. Isso é pastoreio. Então, esse dia é o dia de vocês pensarem: eu sou chamado em Cristo a ser um bom pastor e uma boa pastora. Não somente nas pastorais da igreja, mas para além disso. Por exemplo, como que você cuida das pessoas fora desta igreja? Ou nós adotamos uma espécie de personalidade esquizofrênica, que dentro da igreja nós somos excelentes pastores e irmãos, e fora da igreja parece que a gente incorpora o demônio, né? Como é que é você lá na sua repartição pública? Independente se você é médico, é jurista, é da segurança pública, se você é professor, não me importa se você é empresário, se você é lojista, como é que você cuida das pessoas fora desta igreja? O bom pastor realmente tem impacto na sua vida? Você é uma pessoa gentil, polida com as outras pessoas? Porque eu vou dizer para vocês, né, para a gente passar para a nossa segunda parte da homilia, que nós falhamos muito se reduzirmos a nossa fé e o nosso pastoreio simplesmente a essas 4 paredes da igreja, né? E o mais triste, talvez, do nosso mundo é vermos igrejas lotadas e sociedades selvagens. Como que a gente explica este fenômeno tão dissonante de igrejas lotadas e uma sociedade bárbara? Continua bárbara, né? A gente brinca desde o trânsito, onde a gente fica nervoso com o outro, até nas coisas mais básicas, como as repartições públicas, onde nós vamos ser atendidos e somos às vezes mal atendidos. Como que a gente explica essa dissonância de igrejas cheias, que proclamam o Senhor como pastor,
e vidas dilaceradas por outras vidas. Pouco estranho, não é verdade? Significa que em algo nós estamos falhando. Então o dia de celebrar o bom pastor é o dia da gente perguntar se eu sou bom pastor e boa pastora lá em casa, né? E aqui para vocês, queridos encontristas, essa palavra eu queria que fosse diretamente ao seu coração. Você acabou de fazer o EAC. Eu sei que quando você voltar para casa, você vai voltar para casa mudado. Já chegaram aqui mudados, eu sei que chegaram mudados. Não é verdade? Né? Por mais pedra que algum coração seja, impossível não ser tocado no EAC. Então, mas amanhã é segunda. Tem aula, tem atividades. E isso é a diferença do cristão. É que o cristão não vive simplesmente de glórias e de celebrações, né? Como se fosse assim, bom, domingo eu sou cristão de verdade e meio de semana eu sou mais ou menos. Não. Essa experiência que você está vivendo aqui e viveu no EAC, você é convidado e convidada a vivenciá-la lá na sua casa, na sua segunda-feira, ou na nossa segunda-feira, que para a maioria de nós são pesadas, não é isso? São segundas pesadas de trabalho. Eu digo isso para você não para desanimar ou para falar, nossa, enquanto estava até bom até o padre falar da segunda-feira, né? Mas é porque a gente tem que falar disso. Nós temos fracassados ao concentrar a nossa experiência religiosa só dentro da igreja. Então as pessoas são boazinhas dentro da igreja, mas fora parece que incorpora o capeta. Não nos interessa pessoas boazinhas no templo. Jesus quer fermento na massa, Jesus quer bons pastores e boas pastoras na sociedade. Jesus quer bons médicos que sejam bons pastores e boas pastoras. Jesus quer bons juristas que sejam bons pastores e boas pastoras. Jesus quer bons políticos que sejam bons pastores e boas pastoras. Jesus quer bons policiais que sejam bons pastores e boas pastoras. Isso é um desafio. Então, não sejam esquizofrênicos, não dividam a vida de vocês no espaço sagrado e profano. Dentro da igreja é o sagrado e lá fora é o profano, porque depois que Jesus ressuscitou, o sagrado e o profano já não tem mais limite. Nós estamos no mundo. E para ir encerrando a nossa homilia na segunda parte, vamos resgatar uma coisa, vamos fazer uma espécie de alegoria com o evangelho de hoje, que é muito significativo para a gente. Daqui a pouquinho nós vamos consagrar as espécies do pão e do vinho, né? Que para nós se torna corpo e sangue do Senhor. Então o vinho, todo mundo sabe, né? Um cálice com vinho. E a igreja, principalmente a igreja do Ocidente, né? Na nossa tradição católica romana, ela resolveu dar um nome para o pão que nós comungamos. Como é que chama este pão? Pode falar, não precisa ter medão. Isso mesmo, manche-se a Eucaristia, quando você pega o pãozinho puro, vocês chamam de hóstia, com H ou sem H? Com H, não é isso? Você sabe o que significa hóstia em latim? Vamos ver se vocês estão bem de latim aí. Porque o pessoal que aprende latim direitinho na paróquia, tá, gente? Tem os cursos regulares. O que significa hóstia em latim? Presta atenção, porque isso aqui não é um exibicionismo de latim, não. Isso aqui tem a ver com uma mistagogia e com aquilo que seria a alegoria profunda, né, que nós queremos estabelecer. O que significa hóstia em latim? Vocês já aprenderam isso, eu tenho certeza. Porque já falaram isso com vocês na catequese, porque a nossa catequese aqui sempre fala isso. Hóstia em latim significa sacrifício. Prestem bem atenção. Hóstia com H significa sacrifício. Para recordar que nós estamos celebrando o sacrifício e que o bom pastor se sacrifica e é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Mas se vocês tirarem o H, hóstia em latim significa porta. E hoje, Jesus não fala em momento nenhum no Evangelho que ele é o bom pastor. Podem procurar no Evangelho hoje de cabo a rabo. Jesus não fala que ele é o bom pastor. Jesus fala que ele é Ele fala que ele é o que mesmo? A porta. Então quero fazer um pouco essa alegoria de tirar o H da hóstia, que significa sacrifício em latim, mas quando nós tiramos o H, vai significar porta.
para dizer que hoje, ao contemplarmos a Eucaristia, que a gente recorde dessa dupla faceta de Jesus. Ao mesmo tempo, ele é aquele que se sacrifica, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas também ele é a porta. Ele é a porta pela qual nós devemos passar, não simplesmente, vamos dizer assim, para contemplar uma paisagem, mas para termos vida, como diz ele mesmo no Evangelho, e vida em abundância. Então essa palavra hóstia, que significa porta, hóstia sem H, traz para a gente também esse sentido bonito da Eucaristia. E aí eu digo para vocês, prezados encontristas e os equipistas, escolham Jesus como uma porta. Nos diversos encontros que vocês tiveram neste final de semana, nos diversos ciclos que vocês tiveram e as palestras, vocês devem ter refletido muito sobre as várias portas ou os vários portais que a sociedade oferece para vocês. E a gente pode trazer isso ainda mais para a gente e falar, bom, assim como Jesus é o bom pastor e eu quero ser nele boa pastora ou bom pastor, assim como Jesus é a porta, eu também gostaria de ser para minha família porta de bênção e não porta de maldição. Podem levar isso para vocês, né? E aí a gente pode brincar com a palavra, né? Porta, porque daí vem o portador, não é isso? A portabilidade, por onde a gente passa. Você é a porta. Portador de quê? Quando vocês saírem daqui, vocês vão portar o quê? Vocês vão levar o quê? Vão deixar o quê passar, né? Vamos dizer assim, né? Do coração de vocês para a família ou para a sociedade. E aí a gente poderia brincar ainda mais com a palavra e falar qual que é a sua importância depois deste encontro. Além da portabilidade, o que você vai levar? O que você vai importar, trazer para dentro de você, né? O que passa pela sua porta, pelo seu interior, pelo seu coração? Que coisas entram na sua vida? Então fica por aí um pouquinho essa reflexão, que eu não quis sair muito da liturgia, porque me parece que era importante falar sobre o bom pastor e da porta. E não sei se os nossos pais conseguiram entrar dentro da igreja, mas tem algum pai dentro da igreja aqui? Porque tem muita gente fora, eu sei. Levanta a mão os pais que estão dentro da igreja. Ah, muito bem. Tem alguns pais dentro da igreja, eu sei que tem alguns lá fora. Eu conheci alguns dos filhos de vocês. Alguns atendi em confissão, outros são meus coroinhas, né, aqui. E eu quero afirmar uma coisa para vocês, assim, com muito carinho. Cada pessoa que está aqui, alguns mais, alguns menos, tem uma relação muito particular comigo, né? Alguns são mais amigos, outros menos amigos, no sentido de que a gente não tem tanta amizade. Com alguns a gente fala, né, sobre a igreja só, com outros a gente partilha a vida. Com outros a gente faz entrevista, não é isso? A gente conversa sobre direito, sobre psicologia, sobre faculdade, sobre medicina. Enfim, dos filhos de vocês que estão aqui, eu tenho um contato bacana com bastante deles. E eu posso garantir para vocês que vocês têm em casa pérolas preciosas. Pérolas preciosas. Que olham para vocês como porta ou como portador de alguma coisa. E aí eu termino essa homilia chamando atenção para os senhores pais, né, que estão aqui. Essa reflexão da porta não é só para os seus filhos, é para você também. Você é portador de quê em sua casa? O que você deixa entrar dentro da sua casa? Pelo portal da sua casa, o que é introduzido? O que você leva para os seus filhos? Tem muitos pais que pensam que a única coisa que deve levar para os filhos é o sustento, é o arroz, o feijão, a carne, sei lá, né? O celular novo, que é uma forma de sustento, né? Que às vezes os adolescentes estão muito nessa questão daquilo que ganha ou que não ganha. E é muito triste quando vocês, pais, reduzem a vida de vocês ao sustento material da vida dos seus filhos. E alguns falam, completou 18 anos, já não tenho mais responsabilidade. Eu já não sou o portador deles, para nada, não tenho que me importar mais com eles. Não tenho mais que ajudá-los a passar pela porta estreita. Isso é um erro
que precisa ser corrigido. Não existe ex-pai nem ex-mãe. É uma bênção e uma graça para sempre. Então, o que vocês estão deixando passar pelas portas da sua casa? Que tipo de coisa você deixa entrar na sua família? Porque isso impacta diretamente o seu filho. E muitas das coisas ele não te contará. E muitas coisas que eles vivem, quem abriu as portas foi você, pai e mãe. Isso não tem a ver com culpabilidade, não. Tem a ver com responsabilidade. Tem muitas coisas que eles vivem que foram importadas por vocês, que escancararam a porta da casa de vocês para entrar coisas que não deveriam entrar, em nome de uma suposta liberdade. Pense um pouquinho nisso, né? Que Jesus nos ajude então a reconfigurar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.